Começa agora o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, porque afinal você assiste também este programa no Facebook e no YouTube. Assiste também todas as edições dos nossos programas lá no site tvcafécomleite.com.br. Não tem por que fugir, não tem por que ficar desinformado, porque afinal de contas, se você acompanha essas emissoras, com certeza você vai ficar sempre bem informado com tudo que acontece na região do Cariri e em especial aqui no programa Café com Leite. Hoje eu tenho um presente para você, vem para cá, porque eu vou conversar com Rosivaldo Pedro, profissional da rádio, profissional da comunicação, também cantor, vai contar um pouco da sua história. Primeiro, agradecer a você pela disponibilidade em vir aqui tomar um café comigo, motivo de orgulho, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Leite, e a vocês que nos acompanham nesse momento, né, nesse programa. É uma alegria estar aqui com você. Eu acredito que seja a segunda vez, né, que eu estou aqui participando do programa contigo. Faz tempo. Faz um tempinho já, né? E hoje nós estamos aqui para falar, para também divulgar do nosso trabalho, para bater esse papo bacana. E por falar em divulgar do nosso trabalho, você trabalha na rádio, você canta, você é envolvido, chegou agora do trabalho correndo também? Isso. Então, o dia a dia do Rosivaldo, né? Eu trabalho na Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, estou sempre ligado com essa dinâmica do religioso, né? Mas na área de comunicação? E na comunicação tem um programa aos sábados. Na Basílica, também na área de comunicação? Não, na Basílica, no administrativo, né, da paróquia. Certo. E também, vez ou outra, estou lá na comunicação com o Terço da Misericórdia, às 3 horas da tarde, que é transmitido pela TV do Santuário. Né? E a cada dia 20 também estamos fazendo lá o trabalho de acolhida, de divulgação das emissoras que fazem a retransmissão da missa do Padre Cícero, né? Nós retransmitimos, a TV Café com Leite e a TV Verde Vale, nós retransmitimos, puxamos o sinal e retransmitimos. E aqui no Café com Leite, sabe o que a gente faz? A gente transmite pela manhã, gera o conteúdo e à noite, na hora do Café com Leite, a gente passa novamente. Olha aí que bacana. E passa o dia falando assim, se você perdeu a missa do Padre Cícero, assista hoje às 20 horas aqui no programa Café com Leite. Aí não tem entrevistado, a entrevista são os fiéis, né? São os padres celebrando. Que legal, diferente, né? Isso. Porque tem gente que muitas vezes não consegue ir, né? Naquele dia tem compromisso, é natural, né? Sim. Bom, então a vida é corrida, né? Exatamente. E ainda tem tempo de cantar? Pois é. E aí tem essas ações que eu considero como uma missão, né? De cantar. Eu sou muito atuante na área das renovações, né? Do Coração de Jesus, que é algo que é muito popular aqui na nossa região. Sou convidado para participar de muitas renovações, as celebrações, missas, né? Vez por outra também participo de momentos, né, particulares, social, e a gente está lá com a música levando também. Mas você levantou um ponto agora que eu preciso de mais detalhes. Por exemplo, nós fomos assistir, Rosivaldo, em mais de 170 países. O programa Café com Leite, que completamos agora em abril, 13 anos. Tá? Então nós geramos mais de 1.650 edições. Sim. E nós fomos assistidos em mais de 174 países, informação segura do YouTube. Então, renovação, se nós falarmos por aí, é um termo popular que vem de renovar alguma coisa. E com relação à religiosidade, o que é renovação? Porque essa renovação é nossa, né? Sim, é verdade. A renovação, né, ao Sagrado Coração de Jesus, que é uma prática que nós, nordestinos, temos, e de modo particular aqui da região do Cariri, nasce, né, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção muito antiga da igreja, e que o Padre Cícero Romão Batista ele adota isso, essa devoção,
e ensina aos seus devotos, ou seja, aos seus afilhados, né, moradores aqui dessa região, a consagrar-se ao coração de Jesus e de Maria. Escolher uma data significativa, né, ali ao longo do ano, e fazer a entronização dessas imagens. E ali fazer essa promessa ao coração de Jesus. Uma festa, né? E aí é uma festa popular. Né? Muitos trazem, por exemplo, e fazem no aniversário de casamento, né? No aniversário do filho. Buscam uma data significativa para unir a festa do coração de Jesus. Né? Isso. Uma data como referência. Isso. E faz. E aí o padre Cícero foi, né? Motivando, catequizando as famílias, pedindo e divulgando a devoção ao coração de Jesus, que as famílias fizessem esse ato de fé. E aí essa prática ela foi ganhando corpo, né? Ela foi se propagando. E ainda hoje tem força, né? Isso. Tem força. Isso. E une as pessoas, porque ali reúne os amigos, né? Gera uma relação social, né? Uma interação maior, e renova até, digamos assim, as relações com as pessoas, né? Com certeza. O objetivo da renovação ao Sagrado Coração de Jesus, além de renovar essas promessas, de agradecer, né, ao Sagrado Coração de Jesus tudo aquilo que a família conquistou, né, ao longo do ano, é também um momento de buscar nele a força necessária para mais um ano seguir, né? Mais um ano. E aí, na oportunidade também, reencontrar-se, como você colocou, parentes, amigos, que já faz um tempão que não se encontra. E aí tem essa oportunidade nesse momento da oração do coração de Jesus. E você, como é que chama? Não abre, você tira a renovação, diz assim, Isso, né? o popular aqui é o rezador, né, da renovação, a tiradeira, o tirador da renovação, né, que chamam. Né? Eu até brinco, as pessoas... Ei, você pode tirar a renovação de casa. Deus me livre de tirar. O padre disse que tanto lutou para colocar, eu vou tirar. Eu vou tirar. Não, quem sou eu para tirar, né? Não vou fazer isso, né? Mas aí a nossa missão ali é um dirigente, né? É alguém que vai conduzindo a celebração, né? Que vai rezando as orações de consagração, ato de consagração, motivando a família para rezar, os convidados que estão ali Quem também para rezar. Quem pode fazer isso? Pessoas que têm conhecimento ou tem alguma especialidade específica? Não tem nenhuma regra que diga que só o padre, o bispo, o diácono possa... Não. Todo cristão batizado que queira realizar e fazer esse momento, ser esse dirigente, fazer essa entronização, isso é tranquilo. Não tem nenhuma regra que diga que tem que ser apenas aquela pessoa especificamente para ser e fazer, não. Que legal, né? Que legal. Isso eu sou a favor, né? Sou a favor e eu acho que deveria ser divulgado cada vez mais para que se restabelecesse com mais frequência nas famílias, essa nova geração, né? Que muitas vezes não é adepto da renovação, não pratica, ou não tira, não tira, né, a renovação. E se a gente divulga, e em especial, divulgar é pouco. Se a gente convidar as pessoas para participar, eu acho que é um processo de incentivo. Com certeza. Para que as pessoas façam isso também. Que legal, que bom. Então, Rosivaldo está dentro. Isso. E convidou. Isso. E além de conduzir esse momento de oração, a gente também canta, né? Então, na oportunidade, com um instrumento, faz ali aquele momento de acolhida dos convidados, né, daquela família. Cantamos ao longo da celebração e no momento final, né, depois onde tem a partilha, o café do santo, né, que é um momento também é um momento esperado por todo mundo, né? Padre Murilo, o aluá, Padre Murilo. Não sabe nem o que é aluá mais. No pote de casca de caju, de abacaxi. Abacaxi. Era só da casca, não era do abacaxi, não. É verdade. Mas eu ainda encontro muitas, e participo de muitas renovações que ainda mantém essa tradição, você sabia? Né? Por exemplo, não oferece refrigerante, né? Não tem essa coisa chique das marmitas que hoje se tem, né? Mas mantém em colocar na mesa, né? Sobre a mesa a bolacha seca, né? O bolo, né? O chá. Ainda tem a vez, né? Dos homens, das mulheres, das crianças. Tudo coordenado. Tem isso. Tudo. E menino eu esperava, demorava demais. Menino era o último. Você levava sacola também no bolso? Não, mas a camisa era garantida com o bolsinho aqui, viu? Olha aí, só para colocar as bolachas. Era, rapaz.
E a reza que não demorava, que demorava, né? Isso. Criançada lá fora é tempo bom, né? É verdade. De qualquer maneira. É verdade. Era tempo bom e era uma coisa, digamos assim, a gente brinca nos dias atuais, se levava a sacola, se, Sim. né, se tinha o bolsinho, era um na boca e outro aqui, na boca e outro aqui, né? Para levar para casa, mas era uma coisa sadia, uma coisa assim, à vontade, que a gente se sentia bem. Com né? certeza. E mesmo com tudo isso, as crianças sem se atentarem à reza, em virtude de ser criança e estar brincando lá fora, mas estava presente e sabia que tinha um ato de renovação. De renovação, exatamente. Né? Ou seja, era um processo inicial de envolvimento no processo de renovação, né? Com certeza. E ali, sair da infância, adolescência, chegar à idade adulta, de fato, casar-se e dizer assim, eu quero agora, vou também... Agora é minha vez. Eu também vou entronizar na minha casa a devoção ao coração de Jesus. Eu tenho que fazer, então, a renovação, porque meus avós faziam, meus pais faziam, e agora é minha vez também de fazer, né? Tá certo. Então, e sabe, guarda o respeito, né? E o interessante, Leite, é que a gente encontra algumas realidades, que é assim, a sala do santo, né? Principalmente dos mais antigos, aqui não pode namorar, aqui na sala ninguém se agarra, não tem televisão, né? Respeito, aqui né? de fato a capela da casa. Então a sala do santo é a capela da casa. Salinha do santo ali, meu amigo, era sagrado. A mesinha com as imagens. As imagens, isso. Verdade. Que bom, né? Sim. Bons tempos. Com certeza. Né? Espero que... E outra coisa, sempre com objetivos de união familiar, de respeito à religiosidade, né? De respeito ao Santíssimo. Uma coisa muito bonita ainda. Bom, aí já que você, trabalhando na Basílica, tirando renovação, sim. As músicas também são da igreja? Que você canta? Isso. Então, são da igreja, sim. No meu repertório, o forte, de fato, é o religioso, né? Por estar ligado sempre a essas atividades, né, religiosas. Né? E essa questão do cantar, ela ajuda bastante, porque, de fato, como bem sabemos, a música ela tem essa capacidade, né, de ir lá no mais profundo mesmo do ser humano e tocá-lo, enfim. Mas o meu repertório, sim, prevalece as músicas religiosas. E depende muito do ambiente também, né? Sim, depende do com ambiente, certeza. Eu acho que é muito relativo. Mas você canta outras coisas também? Canto, sim. Momentos sociais, um momento mais particular, dependendo da ocasião, lógico. Né? E aí a gente busca também trazer outras canções, outras músicas. Que bom, que legal. Que bom que continue, né? Que sim, continue. Sim. E um detalhe importante, eu sou do tempo que eu 4 horas da tarde, nos domingos, eu ia para o Socorro para ouvir as músicas do Padre Zezinho. Você lembra disso? Sim, aí? lembro. Padre Zezinho. Lembro, sim. Aquelas canções espetaculares, né, rapaz? E outra coisa, todo mundo sabia cantar. Impressionante, né? O LP lá, Certo Galileu. Um Certo Galileu. Tá lá uma sequência amigo. Uma série bacana. de canções. Era bom demais, era 1 hora de música antes da música, da missa. E quando terminava ainda tinha um saldinho ali para encerrar ali. É verdade, né? É verdade. E eu era fã, tá? Não sabia nem quem era Padre Zezinho. Sim. Mas era uma das coisas que revolucionou a igreja no aspecto de segurar, eu diria assim, ou de convidar, ou de atrair fiéis também. Foi esse envolvimento das músicas na igreja. Isso. Para disseminar uma coisa mais alegre, uma coisa mais, né, não ser uma coisa muito robótica. Isso. Né? E eu observando, e nas celebrações, eu tenho observado que tem mudado alguma coisa na ritualística da missa. Sim. Sabe? Eu lembro que assim que nós rezávamos o Pai Nosso, em seguida era a comunhão. Sim. O Pai Nosso agora ficou lá na frente, a comunhão lá depois. Houve uma mudança enfim, porque eu não sei muito falar nas palavras litúrgica, na sequência né? litúrgica. Sim. Mas eu sei ali a obediência àqueles critérios, sabe? Eu sei o que é que vem, cada um não sei dizer o nome, talvez. Que deveria, né? Sim. Deveria. Então, mas aí dentro deste rito, né, tem os momentos e os cantos apropriados para cada situação, né, dentro desta celebração.
canto de entrada, o ato penitencial, aquele momento em que faz aquela motivação para que o fiel ele possa arrepender-se, né, e fazer ali uma reflexão, um exame de consciência. Nós estamos agora vivendo o tempo da Páscoa, né, o tempo da alegria, então vem o glória. Depois nós temos as leituras, nós temos o Evangelho. Na sequência a gente tem o momento do ofertório, um momento em que é feita a motivação para uma partilha. Então há um canto apropriado. A gente tem o momento do santo, que também já é um outro canto, né? Depois a gente tem o momento da comunhão. Então, assim, é muito bonito a celebração, porque dentro deste rito, para cada situação, tem também um momento de um canto apropriado, né? Que legal. Isso... E até porque essas mudanças, como eu estou dizendo a você, Sim. que eu observei, eu creio que muita gente Sim, também observa, sim, né? Sim. E quando vou nas celebrações, eu observo também já a relação que se cria, a amizade que a gente tem com as pessoas. Sim. Eu não conheço aquela pessoa que muitas vezes senta aqui ao meu lado, próximo ali no outro banquinho ali. Sim. Então isso aí também gera relações sociais entre as pessoas, e uma interação. E isso também faz parte, eu acho isso muito bonito. É verdade. Muito legal. E assim, sabe-se que essa pessoa, eu não conheço, não sei quem é, mas é uma pessoa que está comungando com a Sim. minha linha de pensamento, né, de crer em Deus. Então, eu acho que tudo isso faz parte e só faz a gente crescer, né? Que legal. Mas nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, porque agora eu vou preparar um cafezinho para o meu convidado. Oswaldo, vamos beber água? Vamos. Por favor. Não, você vai tomar água, deixa o meu café aqui, eu vou lhe oferecer o meu café. Você está pensando, é a água que você vai beber. Agora, Oswaldo, vamos tomar um cafezinho? Agora sim. Olha, a produção vai pegar essa, meu amigo, eu quero ver. Gente, é só o tempo do cafezinho, a gente volta já. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Eu queria aproveitar esse momento e dizer para você que nos acompanha, olha, divulgue nas suas redes sociais, tá? O quê? Sim, as televisões do Cariri, as rádios daqui da região do Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha. Vamos interagir um pouco mais. Se você divulga, nós divulgamos as suas redes sociais, você divulga nas suas redes sociais os meios de comunicação aqui da nossa região e a gente cresce junto. Eu acho que isso é muito interessante, é uma programação local, uma programação nossa. Você assiste às rádios aqui, ou escuta as rádios aqui da região do Cariri, e você só escuta coisa nossa, minha, sua, onde você se vê, se escuta, você participa dos programas de rádios aqui. Nas televisões não é diferente. Tem alguma programação externa, como nós teremos em breve umas novidades aí na TV Verde Vale, mas você assiste muita coisa da região do Cariri. Então vamos compartilhar essas informações. Meu convidado de hoje, ele é um profissional de rádio, ele é comunicador, ele é um profissional e é um cantor aqui da nossa região. Converso com Rosivaldo Pedro aqui no programa Café com Leite. Vou pedir permissão aqui e mostrar para você aqui a queridinha, ó. Café com Leite em Revista. Foi uma forma de chegar até você. Olha que legal, eu acho tão linda aqui essas duas irmãs aqui, ó. TV Café com Leite, TV Verde Vale. Juntinhas, pertinho de você, igual a esse bondinho aqui, ó, esse teleférico, né? Aqui, gente, nós temos matérias de empreendedorismo, né, de educação, saúde, nós temos aqui do direito e muito mais. E o melhor, é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Se você reside fora, manda uma mensagem nas redes sociais da TV Café com Leite e nós enviamos para você gratuitamente, sem nenhum custo. A sua tá com a produção. Essa daqui é do meu amigo Rosvaldo, tá bom? Essa daqui é dele. A sua tá na produção, mas manda uma mensagem aí que com certeza a gente envia para você, tá bom? Rosivaldo Pedro, essa daqui é sua, viu, Rosvaldo? Deixa logo aí o seu ladinho, que essa é o Café com Leite tem revista, 8ª edição e vem aí a 9ª já. Bacana. Ô Rosvaldo, mas me diga uma coisa, você trabalha na Basílica, canta, tem outra atividade, dá tempo? Dá tempo, tenho sim.
a outra atividade que eu amo, que é a comunicação, né? Olha só. E aí nós temos um programa na rádio, você falando aí da importância de valorizarmos, né, os meios de comunicação, aquilo que é nosso, seja a TV, seja o rádio. Aqui no Juazeiro nós temos a FM Padre Cícero, Sim, né, sim. que esses dias completou 21 anos, né, de evangelização, né, educando e evangelizando. É uma rádio católica, né, da congregação dos Padres Salesianos, né, e nós temos um programa lá na FM Padre Cícero aos sábados, né. É o programa Fortes na Fé, que vai de 7 da manhã às 9. FF. Isso. Forte na Fé. Forte na Fé. De 9 da manhã? De 7 às 9. De 7 às 9 da manhã. 7 às 9. Né? Isso. Pode participar. Com certeza. Interagir. Conversar com o Rosivaldo. Isso, é um programa ao vivo, né? Legal, né? Que já soube até aqui em off que tem alguém muito próximo a você que não perde um só programa aos sábados. Tem, né? gente que não sabe quando eu me levanto, olha, vai começar o programa de Rosivaldo. É Ana Bezerra, sempre assiste o programa. Um abraço né? Então para Ana. Viu que está sempre ligado no Sim. programa. Rosivaldo, me diga uma coisa, mas aí o rádio, qual foi o motivo de levar o rádio e desde quando tu tá lá? Rapaz, é interessante. Eu nunca me senti comunicador radialista, né? Mas um dia eu fui desafiado, podemos dizer assim, a aventurar-se, né? nesse campo. Certa vez, em 2006, por ocasião de uma celebração lá nos Salesianos, no término dessa celebração, o padre Antônio Gomes, que era diretor da Casa Salesiana no Juazeiro, também diretor da emissora, me procurou e me fez o convite, na verdade, né? Para que eu pudesse assumir um programa na Rádio Padre Cícero. Eu disse, padre, eu não tenho habilidade nenhuma com microfone, com comunicação com rádio. A única comunicação que eu tenho, de fato, e contato com o microfone é por meio das celebrações, das missas, né? Essa coisa da música, das renovações, mas com rádio eu nunca tive essa habilidade. Não, mas aí é algo que é possível fazer. E na oportunidade eu topei a parada, né? E aí fomos conhecer o trabalho, né, da rádio, e aí participar também de encontros, de formações. Isso em 2006. 2006. Nós estamos falando aí de 19 anos. 19 anos. E de lá para cá, eu não larguei mais o rádio. Eu gosto demais, né? Que bom, né? A gente se apaixona, né? Com certeza. Um negócio assim legal. Isso. E o bom é a interação, a participação dos ouvintes, né? Eu acho que isso é bem interessante. Com certeza. Você saber que... Você falava, que o comunicar, você cria a relação, né, com os ouvintes, né, com o telespectador, e de fato isso acontece. Né? Você está ali, eu me deparo com muitos testemunhos, né, pessoas que nas renovações e nos momentos que eu vou, nas celebrações, alguém chega ali pertinho de mim e diz, ei, fortes na fé. Aí eu olho assim, fico feliz, eu olha, eu te escuto, todo sábado eu estou lá acompanhando você. Então são pessoas que a gente não conhece, mas que, no entanto, nos conhece, porque a gente entra na casa dessas pessoas, né? É tão bom, momento, deixa a mensagem. Deixa a mensagem, bom, né? E cria essa relação. E no Café com Leite está agora vendo quem é Rosivaldo. Quem é Rosivaldo, né? Talvez alguém crie aí uma... O rádio também tem essa coisa de você escutar o locutor, né? Criar a imagem dele, um cara bonitão, fortão. E aí eu conto uma coisa que aconteceu, um fato interessante, que uma senhora muito... assídua lá no programa, e aí ela foi na rádio para conhecer quem era Rosivaldo. E aí quando ela chega no estúdio, pergunta lá e tudo, aí o pessoal, é ele. Aí ela disse, esse menino. Esse menino. Aí eu pensei que era um homem. Então assim, ela criou a imagem, porque o rádio tem essa capacidade, né? Exato, de fazer com que o ouvinte ele possa ir imaginando, né? E você, e com suas informações, com a sua forma de falar das pessoas, é que constrói na mente das pessoas, né? Que forma, que constrói aquela personalidade, né? Aquela imagem daquela pessoa. Com certeza. Isso é bom. Né? Inclusive, por exemplo, o programa é Fortes na Fé. Então, Fortes na Fé. Então, sempre foi Fortes na Fé? Não, teve... já passei por algumas mudanças na emissora, por exemplo, conduzindo o Momento da Misericórdia também na rádio, o programa do Clube de Ouvintes da rádio, né? E hoje eu estou com o programa Fortes na Fé. E aí o programa Fortes na Fé, ele tem essa missão
de ser ânimo para aqueles que estão ouvindo, né? E aí alguém perguntava assim, você não tem tristeza ou você não passa por dificuldade não? Porque toda vida quando você começa o programa ou quando você conduz o programa é sempre nesse alto astral, essa alegria. Você não passa por dificuldade não, você tem conta e muito para pagar. Tem dia que também estou com minha cabeça a mil, mas aqui não nós temos pode uma passar missão. essa imagem, tem uma missão. Isso. Somos seres humanos Lógico. e vivemos em comunidade e temos os nossos problemas, né? Natural, sim. né? Mas o melhor de tudo é que os meios de comunicação constroem as pessoas no quesito de tirar da zona de conforto, de mostrar às pessoas exatamente esse lado, o lado otimista, o lado positivo. Né? Exatamente. E as pessoas gostam de ouvir por isso. Exatamente. Está cansado já desses programas de agressividade, sei lá, de coisas não construtivas, porque eu não gosto nem de falar, digo não construtiva, pronto, né? E o interessante, Leite, porque me fez lembrar que um ouvinte, certa vez ela disse assim, eu gosto tanto da emissora, e é tanto que eu não tiro ela, a frequência é sempre essa, porque o mundo, e aí com base no que você fala, o mundo só nos traz tristeza, né? E aí você liga numa emissora, fala de morte, fala disso, fala daquilo. Qualquer momento desse que eu for ligar o rádio, vai pingar em sangue. Só falta o rádio pingar sangue, né? E achei interessante a forma como ela fazia essa comparação e dizia isso, porque de fato nós temos como comunicadores, nós temos que levar essa esperança para as pessoas. E às vezes a gente percebe que hoje a comunicação, né, ela dá mais ênfase ao que não é tão construtivo, porque dá ibope, porque leva o número de audiência, né? Etc. E tal. Mas a gente esquece que o importante é essa coisa de motivar mesmo as pessoas a acreditar, a ter esperança, a dizer que tudo é possível, né? E tudo é possível mesmo. Ô Rosvaldo, inclusive eu aqui no programa Café com Leite, as pessoas muitas vezes me dão sugestões, Sim. Né? Sugestões para, digamos, eu não diria diversificar, mas de ser tendente a alguma coisa. Quando é de política, fazer assim. Quando é nessa área de desgraça, Sim. ser tendente a isso e tal. Eu digo, olha, o programa Café com Leite tem o cunho informativo. Pronto, tem informativo. Então, não me interessa se alguém do rádio, ou alguém que canta, ou alguém que participa da igreja faz isso ou aquilo. Não interessa a Rosivaldo. Sim. Não me interessa aquele lá é outra coisa. Sim. Eu poderia estar interagindo com você aqui, citando outros exemplos de outras pessoas. Não me interessa outras pessoas. Me interessa a vida, a história, as referências de Rosivaldo, né? Sim. Então, eu acho que o rádio e a televisão, os meios de comunicação, devem levar isso para as pessoas para construir. Com certeza. Né? Eu sou muito a favor da construção, da soma, da elevação. Eu sou muito de adicionar. Eu não sou de diminuir nem de dividir. Eu sou de multiplicar. Tu estudou, né? Sim. As 4 operações, né? Eu sou de multiplicar e somar. Sim. Eu não sou de dividir e tal. Então, veja só, dentro dessas circunstâncias, isso a gente conquista um público mais fiel, exatamente esse que você citou aí, que já deixa ligado, 104, né? 104. Isso. Na 104, Padre Cícero, exatamente porque lá não tem, em outras palavras, desgraça. Exatamente. E a programação inteira. Isso. Não vai deixar de trazer informação. Sim. Né? E não vai deixar também de comunicar aquilo que de fato se faz necessário comunicar, né? Como bem você coloca do programa, né? Café com Leite. A missão é comunicar, independente de qualquer coisa. Não está aqui para ser uma mídia tendenciosa ou aquela que explora o sofrimento de alguém ou uma situação. Mas ela vai trazer a informação. Né? Então, a FM Padre Cícero, o programa Fortes na Fé, né? O programa Café com Leite tem essa missão. Né? Ô Rosvaldo, sempre foi aos sábados o seu programa? O Fortes a Hora na da Fé... Misericórdia era Isso, a Hora da Misericórdia todos os dias de segunda a sexta, né? De segunda a sexta-feira. O Fortes na Fé, sim, sempre foi ao sábado, né?
E a gente percebe que era um horário que a emissora tinha, que estava ali ocioso pela manhã e que precisava, né, de se colocar algo nessa programação, e aí nos foi feito o convite para que a gente assumisse essa missão. Engraçado, todos os horários dos meios de comunicação têm um público, né? Isso. Todos os horários. É verdade. É impressionante. É verdade. Quer dizer, você está dizendo, ninguém assiste no sábado pela manhã. Assiste, você tem um público ali específico do sábado das 7 às 9 da manhã. Isso. Né? E modéstia à parte, digo, se a gente abre ali o WhatsApp e as pessoas vão nos encaminhando os áudios e a gente for colocar os áudios de todos que queiram, que nos enviam, não tem, só tem áudio. É tanto que eu gosto muito, sabe, Leite? Eu acho que a gente tem que ter, como comunicador, a gente tem que buscar sempre respeitar essa participação daqueles que nos escutam, daqueles que querem opinar, aqueles que querem participar, né? E aí eu busco priorizar. Tem hora que os meninos brincam comigo, você vai passar o programa só colocando áudio. Senão eu gosto de ouvir a voz do povo. Né? E eles são as também, razões, né? A razão, acima de tudo, tem a razão para você fazer o programa. E até porque a gente aprende, né? Com certeza. Com aquelas sugestões, com as opiniões, até com as reclamações. Olha, não gostei por causa disso. Exatamente. A gente aprende muito. É verdade. Né? E daí torna-se dependendo de como você enxerga, sim. Né, você poderá fazer uma nova roupagem disso. Sim. Né? Gente, eu estou conversando com o comunicador Rosivaldo Pedro aqui no programa Café com Leite. Rosivaldo, vamos beber mais água? Vamos. Só conversar não dá certo não, tem que beber água, né? E mais um cafezinho com leite, por favor. Quer conhecer um pouco mais da história de Rosivaldo Pedro aqui no programa Café com Leite? É simples, você fica ligado porque nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Esse terceiro bloco do programa Café com Leite, sua companhia, sua audiência é muito importante para nós. Fique ligado aqui sempre no canal 16, no canal 13, na TV Cariri. De todas as formas, você sabe, a nossa conexão, a nossa ligação é sempre muito interessante. E eu tenho muito orgulho de ter a sua audiência. Afinal de contas, são 13 anos aqui no ar, graças a você que nos acompanha diariamente. Olha, de segunda a sexta-feira, o programa Café com Leite é regionalizado, é aqui na região do Cariri, tá? Aos domingos, às 23 horas, se você for dormir sem estar ligado no canal 16.1, assistindo o Café com Leite a nível nacional, aí você vai passar a semana desinformado. Portanto, não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite aos domingos, às 23 horas, TV Meio e TV Café com Leite aqui na região do Cariri. É comum, você disse lá no primeiro bloco que um padre, Antônio Gomes, né? Isso. Então, Gomes que lhe convidou para participar e fazer um programa e tal. Essas oportunidades são tão boas, né? Assim, as pessoas enxergam na gente um potencial. Venha para cá, você pode, fica aqui. Né? É verdade. Eu acho super interessante. Mas eu te pergunto, aí você não despertava em você qualquer interesse à época, como você falou, né? De ser radialista, não tinha na sua luz isso? Não vinha. Eu visitava a emissora, achava interessante, né? Mas não estava no projeto, Não estava na mente essa coisa de um dia estar lá e conduzir um programa, né? Não estava. Mas depois que você ingressou, é natural a gente passar a conhecer de perto, tentar, né, descobrir. Isso você passou a ver, enxergar alguém, assistir outros programas, ver como se comportava? Com certeza, né? A gente sempre vai buscando melhorar, né? Buscando alguém como referência, né, para isso. E eu passei muito, por se tratar de uma emissora, né, católica, de cunho católico, religioso, e já digo aqui de público, uma pessoa que eu sempre busco como referencial para a comunicação é o Padre Zezinho, né? Um grande comunicador, né? E Padre Zezinho, nas suas catequeses,
sempre falando da importância de ser um bom comunicador, né, de estar inteirado com a realidade do seu tempo, de buscar atualizar-se, né, de buscar melhorar mesmo para comunicar bem, né, para levar a boa mensagem para aqueles que nos escutam. E você foi a cada dia se aperfeiçoando. E aí fomos procurando. Né? Aí você faz análise crítica sua mesmo? Você se critica? Rapaz, com certeza. Tem horas que eu digo assim, meu Deus, eu preciso melhorar, porque eu acho que isso se faz necessário, né? Será se de fato eu me escuto, eu vim me acostumar com minha voz, com o meu jeito, há pouco tempo. Pouco tempo que eu digo 1 ano, 2 anos atrás, você acredita? Então são 19 anos de rádio, né, de comunicação, e sem ainda me aceitar, sem ainda gostar da minha dicção, sem gostar da minha... E aí é um processo, né? Foi um processo para poder, de fato, fazer essas avaliações, essas críticas, né? Consigo mesmo. Eu preciso isso é bom porque você aperfeiçoa, sim, né? Sim. E aqui eu tento fazer isso, mas a produção fica brigando comigo, sabe? Você briga comigo, olha, não faça assim, não faça. Mas às vezes é importante os feedback, essas análises, porque eles querem que a gente faça melhor, né? Com certeza. E o que eu faço não é para mim, o que nós fazemos, o que você faz não é para você. Sim. Né? Você faz para seu público, né? Para seus ouvintes. Então, você tem uma responsabilidade. Sim. Né, de várias vertentes, né, social, de cunho religioso, vários. E você tem que levar essa mensagem para as pessoas, e as pessoas têm que enxergar, assim como enxergaria aquele homem ou aquela criança, Sim. Né, Sim. por trás dos microfones, entender isso como um processo daquilo que você transmite também ser de fato aquilo. Ou seja, você tem que fazer aquilo que você está dizendo, né? Não é Com certeza. Não é só dizer, é fazer também, né? Com certeza. Mas de lá para cá, você assiste outros, você se espelha, você acha que não. Você falou em Padre Zezinho. Sim. Mas Padre Zezinho é comum a gente enxergá-lo, certo que ele é da comunicação, mas a gente o conhece mais como um cantor. Isso. É padre, mas um cantor, sim, né? Sim. Mas aí você enxerga ele como espelho seu nas canções, nas músicas ou no profissional de rádio? Também nas canções e no profissional de rádio, em ter, né, como falei, essa preocupação de, enquanto comunicador, buscar levar aquilo que de fato edifica, né? Principalmente quando você está em uma emissora que tem esse objetivo de falar, né, do que é bom, falar de Jesus, falar palavras que busquem de fato engrandecer, edificar mesmo as pessoas, né? Então o Padre Zezinho, ele tem essa habilidade muito positiva, né? E na música não se fala, né? Também como escritor, como pensador, né? É uma referência. É uma referência, sem sombra de dúvidas. Você tem alguém, porque 19 anos, de certa forma, já está na fase adulta, né? Sim. 19 anos, já está na fase adulta. Tem alguém assim que diz, não, eu vou pro rádio porque eu gosto de Rosivaldo, e Rosivaldo me inspira e eu vou para a rádio. Tem alguém assim, você conhece? Rapaz, na região do Cariri nós temos muitos profissionais, né, excelentes profissionais, né, comunicadores que também são inspiração, né, que é inspiração. Por exemplo, João Hilário, eu gosto muito do João. É professor, né? Professor, né? Inclusive, João passou, eu tive a oportunidade, né, tive ali o privilégio de ser companheiro dele também lá na emissora, quando assim ele conduzia o Jornal da Tarde lá pela FM Padre Cícero. Também do jornal? E isso, a gente estava... tive a oportunidade em alguns momentos de participar, de entrar no ao vivo para trazer algumas informações, né? Por exemplo, 2013, quando na ocasião participávamos lá da cobertura da Jornada Mundial da Juventude, né? Lá no Rio de Janeiro, e a rádio foi com a equipe para fazer essa cobertura. Então a gente tinha as entradas no programa dele, no jornal, então isso é muito bacana, né? E algumas dúvidas que surgiam ao longo da caminhada, dizer, João, como é que faz isso aqui? Tirar às vezes uma pronúncia, né? Eu sou péssimo no inglês, e aí tem algumas palavras em inglês que tinham que ser ditas, e aí eu ia lá dizer, como se pronuncia? Então eu tinha, na humildade dele, dizer, olha, assim, e aí você, para memorizar a pronúncia correta, a fala correta, enfim, então nos ajudava bastante. E isso a cada dia que passa, quer dizer,
Veja só, se você passou lá, eu diria que isso aí é até um cunho jornalístico, né? Sim, sim. Mas você exclusivamente nunca pensou no jornal, não? Não, não. Eu já passou pela minha mente fazer, né, estudar comunicação mesmo, de fato, jornalismo, mas aí depois foi algo que foi ali adormecendo em mim. Então não prossegui. Porque aí veio a música, completou, enfim. Mas eu acho muito bonito, eu acho bacana. Né? Tive só mesmo a oportunidade de uma formação para poder exercer, né, a função de comunicador, para poder estar ali no ar mesmo. Tá certo. A gente tem esse interesse, Sim. a gente vive daqui, mas a gente quer isso aqui para Isso. agregar valor, como você disse, Lógico. para melhorar, né, nosso Sim. trabalho e tal. Eu acho Sim. muito isso legal. Me diga uma coisa, aí você falou aí com a música, né? Sim. A música hoje você tem como hobby ou você vive dela também? Eu tenho mais como hobby, né? Eu não me considero um cantor, né? Mas o pouco que eu sei de música eu tenho e levo como um missionário mesmo, como alguém que evangeliza. Porque para mim, Leite, é muito gratificante quando em determinadas situações a gente pode, através do louvor, da canção, levar um pouco de alento, né, de amor mesmo às pessoas, e a gente conclui aquele momento e alguém chega para você e diz assim, achei tão bonito, rapaz, me tocou a forma como você canta, a sua interpretação, o seu jeito, né, a sua forma. Aí eu fico feliz porque diz assim, poxa vida, então eu lhe ajudei a rezar. Então isso é bacana, né? Então eu não tem preço, né? Não tem preço, né? Não tem preço, né? Tenho a minha profissão, o meu trabalho, sobrevivo disso, mas não sobrevivo da música porque eu não faço isso como você faz por amor e se diverte. Lógico, ainda mais, né? Exatamente. Se diverte também, né? E aqui e acolá ainda pinga, né? É mais ou menos um leite, né? Que faz a comunicação por amor mesmo, por hobby. E isso é bom, né? Sim. Isso é muito bom, Mas a música, de qualquer maneira, além de tudo, leva também a diversão, muitas... Porque a canção, de certa forma, ela tira as pessoas daquela zonazinha pesada, né? De cansaço, de estresse, etc. Dentre outras expressões que a gente poderia citar. A música transforma as pessoas, né? Sim. Transforma as pessoas. Mas você, dentro das canções, no seu contexto, você canta por amor, canta também nas igrejas. Como foi que começou? Por quê? Foi a igreja? Esse cantar surgiu meio que por um acidente, podemos dizer assim. Foi um acidente. Um acidente. Não foi o padre Não, foi não. O interessante é que, participando dos grupos de jovens na época, e ali iniciando com um instrumento, eu fui convidado para assumir uma celebração. E aí nós tínhamos uma equipe, e todos os domingos nós íamos para essa celebração. E um determinado domingo, a pessoa que canta, né, do grupo, eu apenas tocava, achou de não ir, né, bateu o pé e disse que não ia. Como já tínhamos assumido o compromisso e todos já estavam esperando que de fato acontecesse a nossa participação, e eu não quis voltar atrás, e aí eu vou. E naquele dia em diante eu coloquei na minha cabeça como propósito, a partir de hoje, cantando afinado ou desafinado, eu vou cantar. E aí, para não ficar nessa dependência. E aí nasceu essa coisa de cantar, né? Aí foi estudar canto. E aí a gente foi buscando aperfeiçoar, né? Buscando algumas orientações, informações, estudar um pouquinho, conhecer melhor. E aí a gente seguiu nesse desafio que para mim é muito bacana, eu gosto demais. Feliz com isso? Sim, com certeza. Com certeza. Envolve seus familiares? Isso. É tanto que hoje eu tenho um filho, né, o Pedro Emanuel, ele tem 16 anos, e 17 anos, aliás, e ele também já toca, já canta, só que aí ele já partiu mais para o lado do popular, né? Já é do forró, já é do piseiro, já é da seresta, já partiu para outros estilos, né? Certo. No entanto, ele também é muito categórico com relação à questão do que cantar, né? Sim, assim, é muito... Isso é bom. A música, no seu contexto geral, como qualquer outra profissão, eu enxergo o seguinte:
É comum, não é muito comum um cantor se destacar. Sim. Uma canção até mesmo se destacar. Isso. Né? Mas as oportunidades existem para você enfrentá-las. Lógico. Se der certo, tudo bem. Se você tem aquilo como sua fonte de renda principal, muitas vezes você se decepciona, né? Porque precisa ter um jogo de cintura e um volume de, digamos assim, de shows com frequência, porque você tem que comer todo dia, você tem que viver todo dia, né? E principalmente falando de música religiosa, né? Sim, nesse segmento, por exemplo, nós vivemos numa cidade religiosa, Juazeiro do Norte, e que a gente busca desenvolver algumas canções autorais e que, no entanto, a gente não recebe um apoio da própria entidade religiosa para que a gente possa seguir, né, com esse trabalho, com essa missão. Então, você fica meio que só. Então, se você quer levar para frente o seu projeto, você vai ter que, de fato, correr atrás sozinho. Né? Delicado, então, né? Então, isso que não seja algo que te desmotive, o fato de não ter dessa entidade um apoio. Mas o contrário, já que você assumiu isso como uma missão e você gosta, então e já que eu não tenho combustível. Já eu vou só. Eu vou só. Dá certo. Né? Você compõe, Componho. Tem algumas canções voltadas a essa nossa realidade romeira, né? E esses últimos dias também fiz um EP com 6 canções. 5 dessas canções são cover, né? Eu faço cover de algumas dessas canções e uma autoral, né? Intitulado simplesmente RP Shot, né? RP Shot. RP Shot. Rosivaldo Pedro Shot, porque eu trouxe essas canções no ritmo nordestino, no ritmo de shot. Já teve um padre aqui, Padre Duda também. Padre Duda, eu estava inclusive esses dias vendo um trabalho dele muito bacana. Ele esteve aqui no Juazeiro e ele veio aqui no Café com Leite aí. Muito interessante, simpático ele, né? Isso. Bem legal. Gente, eu estou conversando e conhecendo um pouco da história de Rosivaldo Pedro, esse profissional do rádio, da comunicação, que está aqui conversando com a gente, e também da canção, da música, né? Abrilhantando o nosso programa de hoje. Assim como na rádio, aqui na TV, nós também temos tempo. E eu preciso fazer um intervalo para tomar um cafezinho. Não dá tempo de tomar café aqui no bloco. Vamos fazer um intervalo, a gente toma um café e a gente volta já, tá bom? Tranquilo. Combinado. Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. É só o tempo de nos deliciarmos de um cafezinho. Que era rapidinho, já nos deliciamos de um cafezinho, já bebemos uma água mineral São Geraldo, mas já estamos de volta. Mas como o tempo urge e a produção fica fazendo assim, eu não sei o que é isso, Oswaldo, eu quero te agradecer por esse momento, muito obrigado, foi muito bom conhecer um pouco da sua história, desejo sucesso, que Deus lhe abençoe, tá? Continue fazendo esse trabalho belíssimo, à frente da rádio, à frente das suas canções aí, seus louvores, à frente das renovações, que Deus lhe abençoe e continue sempre assim, e foi motivo de alegria de recebê-lo aqui. Leite, eu que agradeço, né? E parabenizo você também. Muito obrigado. Por esse trabalho, 13 anos também, com essa emissora que tem aí uma missão tão importante, tão bonita, né? Então, agradeço demais, agradeço aqueles que nos acompanharam e aproveito a oportunidade também para dizer, olha, lá no YouTube, né, você pode acessar lá no YouTube, Rosivaldo Pedro, e acompanhar um pouco do nosso trabalho, da nossa missão, lá no Instagram também, Rosivaldo Pedro Oficial, e ficar por dentro também daquilo que a gente faz, da nossa missão no dia a dia. Ótimo. Os caracteres aqui tem tudo para você, quem quiser acompanhar. Aproveitando, gente, você segue o Rosivaldo lá no Instagram, segue a TV Café com Leite, segue a TV Verde Vale, e a gente interage, a gente participa de tudo, né? Mas não esqueça, Rosivaldo Pedro, ele que abrilhantou o nosso programa de hoje. Acompanhe no Instagram. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Aproveitar e mandar um abraço para Maria Tavares lá no Crato, Daniel Souza no bairro São José, Maria Socorro no Santo Antônio aqui em Juazeiro do Norte, Maria Marlete no Pirajá, Cícero Dácio lá no Horto,
Olha, Rosvaldo, você mora por ali, né? Olha aí, Cícero Dácio. Vizinho. Olha aí. Matilde e seu João lá no Novo Juazeiro, Dona Irene lá nas Pedrinhas e Carlinhos lá no Caldas. Alô, Carlinhos, eu vou aí comer uma galinhazinha caipira, viu? Gente, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos e lembre-se, de segunda a sexta-feira nosso compromisso é com você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até